Queridos, abra por gentileza sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Pai, essa tua palavra, nós amamos a sua palavra, nós amamos a sua presença. Obrigado por nos preparar uma mesa e obrigado por ser tão amoroso e gracioso e nos convidar a ela. Senhor, que o Senhor nos ensine nessa noite, que nós possamos aprender de Ti, contigo, para que possamos Te conhecer e Te tornar conhecido cada vez mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos muito felizes de continuar essa série, A Mesa do Rei, aqui no Alcance Jovem, e nosso coração tem se alegrado muito com tudo que Deus tem nos direcionado e construído ao longo desses sábados, e eu particularmente estou muito feliz de compartilhar essa mensagem com vocês, porque fala muito comigo. Eu sei que é muito difícil escolher qual é o seu versículo favorito. Às vezes as pessoas perguntam, né? Qual é o seu versículo favorito? E aí a nossa cabeça às vezes dá aquela bugada, porque a gente tem tantos versículos. Mas eu consigo responder, sem sombra de dúvida, muito rápido quando me perguntam. Meu versículo favorito é João capítulo 13, versículo 1. Então eu estou muito animado e ansioso de compartilhar essa mensagem com vocês. E eu queria que você pudesse ter essa mesma expectativa e a sua atenção me dar de presente. Amém? Queridos, a gente tem construído essa série de mensagens, A Mesa do Rei, dentro da temática do ano, né, o ano aceitável do Senhor, que é a vontade de Deus ser feita na terra como ela no céu, esse ano aceitável onde Deus traz a libertação, onde Ele proclama, né, a restituição de todas as coisas, libertação dos cativos, e esse ano de descanso que é a gente entrar na vontade de Deus e a gente sentar à mesa e desfrutar dessa mesa maravilhosa e compreender que a gente está provando e vendo que Ele é bom em todo o tempo. E Deus tem nos abençoado com diversas mensagens. A gente falou sobre a mesa ser um lugar de restituição, quando a gente trouxe o início dessa série falando sobre Mefibosete, todos nós sermos como ele em nossos caminhos tortuosos, mas a graça de Jesus nos convidou à sua mesa e pudemos assentar como filhos. Nós também falamos sobre a mesa do rei ser um lugar de intimidade, que esse convite é uma graça maravilhosa, mas não somente sentar a essa mesa, mas existe um lugar de mais intimidade. Nós falamos a respeito de Maria derramada, né, ali aos pés de Jesus. Também nós ouvimos o Duca nos abençoar com a mensagem. A gente entendeu que a mesa é um lugar de misericórdia e perdão, no sentido de que nós devemos correr para Deus e não de Deus. Né, que esse convite que ele faz, ele continua fazendo desde o Éden. Onde é que você está, Adão? Eu quero você perto de mim. E ele prepara essa mesa e ele nos resgata de volta. E o que ele quer é que nós estejamos sempre com ele. E hoje nós vamos falar sobre essa mesa que foi preparada para manifestar a restauração da mesa. Queridos, quando eu leio João no capítulo 13, eu imagino que João ficou marcado por esse acontecimento. A Bíblia diz, na verdade, quando você lê nos evangelhos, é o único dos evangelhos que faz menção a Jesus lavando os pés dos discípulos. E eu não sei você, mas já teve alguma coisa na sua vida que te marcou, que algum cheiro, algum som, algum lugar faz você sempre lembrar daquele momento que te marcou? Né? Eu tenho alguns assim, e eu imagino que João
todos os lugares que ele passou o resto da vida dele, que ele viu uma bacia e que ele viu uma toalha, eu acho que lembrava dessa cena. Eu acredito que realmente marcou o apóstolo João esse acontecimento, e a gente vai aprender qual é o princípio que Jesus ensina na mesa ali em João no capítulo 13. E é interessante que, apesar de ser o único dos evangelhos que traz o relato de Jesus lavando os pés dos discípulos, ele se complementa com outros relatos. Lá em Lucas, no capítulo 22, do 24 ao 27, depois você pode ler na sua casa, a Bíblia vai dizer que ali na ceia suscitou entre os discípulos qual deles era o maior. E parece estar um pouco desconexo com o que está acontecendo ali na ceia, mas a gente vai entender em João 13 que faz sentido que eles estavam discutindo qual deles era o maior, para descobrir qual deles era o menor. Porque hoje nós não temos mais o costume na nossa cultura de lavar os pés antes de comer. Imagina num tempo em que os calçados deles não eram fechados e eles caminhavam longas distâncias em estradas de terra. E, frequentemente os pés desses homens estavam sujos. Então eles tinham o costume de lavar os seus pés antes de comer, como culturalmente era uma purificação, mas também de maneira higiênica, era de bom tom, né? Já imaginou você comer com os pés sujos? Aí você fala, Rafa, mas fica debaixo da mesa os pés. Mas você tem que lembrar que ali na ceia eles estão reclinados. Então imagina como se fosse uma mesa oval, e nessa mesa oval ou retangular, não importa qual era a forma dela, eles estavam inclinados, apoiados no braço, e os seus pés estavam do lado oposto da mesa, né, num círculo ali. E era o costume que antes deles começarem a comer, um servo fosse lavar os pés dos convidados. É interessante quando a gente estuda, e a gente vai entender de maneira mais profunda, que quem lavava os pés dos convidados antes das refeições era um servo, ou melhor, era o menor servo da casa. Era aquele que tinha na sua hierarquia de serviço o mais inferior. É por isso que aparentemente parece que ninguém se dispôs a lavar os pés uns dos outros ali. Quando nós lemos o relato da ceia do Senhor, a gente vai ver que essa janta era íntima e não tinham muitas pessoas de fora, principalmente algum servo que pudesse fazer isso. Assim que talvez a discussão de Lucas capítulo 22, ali do 24 ao 27, para descobrir quem era o maior, na verdade, era a intenção de saber qual era o menor. Porque se eles descobrissem que era o maior, eles iam por escadinha. Até que o menor fosse evidenciado e falasse, ei, você vai lavar o pé de geral agora, cara. Mas é interessante imaginar que em João no capítulo 13, enquanto eles estão discutindo isso para descobrir quem lavaria os pés dos discípulos, Jesus se levanta, ele tira sua túnica e ele traz um escândalo para eles, porque nem os discípulos tinham o costume de lavar os pés dos mestres. Não era algo que era exigido de um discípulo fazer, porque era realmente um serviço muito inferior. E quando Jesus faz isso, ele choca os discípulos e continua nos chocando até hoje. E hoje a gente vai entender o porquê Jesus faz isso. A gente entende quando a gente lê o começo do versículo 1 do capítulo 13, a Bíblia dizendo, se chegando o tempo da Páscoa, antes que fosse o tempo da Páscoa, sabendo Jesus que era tempo de deixar esse mundo e ir ao seu Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, a Bíblia diz, amou-os até o fim. E é por isso que esse versículo é o versículo que eu mais amo, porque quando fala que Jesus amou seus discípulos, a gente já sabia, mas ele deixa claro que ele não amou por um tempo ou de uma maneira circunstancial. A Bíblia diz que ele os amou até o fim. É uma declaração de um amor persistente, é a declaração de um amor que não abandona. Sabe, muitos de nós às vezes temos experiências de pessoas que disseram que nos amavam, mas eles não estão mais conosco. Porque o amor nosso é circunstancial, mas o amor que Jesus manifesta e o que a palavra de Deus evidencia é um amor que não é passageiro. Outra maneira de interpretar o que quer dizer amou-os até o fim
é o princípio de que esse até o fim, ele está trazendo uma medida extrema de importância. Você que tem o seu carro e talvez, se você faz isso com muita frequência, Deus abençoe para que você faça mais porque está difícil. Mas sabe quando você chega no posto e o frentista pergunta, quanto eu coloco? Aí você diz, enche o tanque. Quem sente rico quando faz isso? Levanta a mão aqui. Cara, eu me sinto Bill Gates quando eu falo enche o tanque. Ele olha para mim assim, Aí ele faz uma segunda pergunta, ele diz assim, paro a bomba quando a bomba parar, eu tiro quando a bomba parar, porque eles têm ali a bomba para sozinha, eles agora colocam ali a bomba para sozinha. Tem alguns que gostam de encher um pouco mais além da bomba parar. Quem é dos que gosta de encher um pouquinho mais além da bomba parar? Levanta a mão, deixa eu ver. Você é mais rico do que nós tudo juntos. Era mais fácil quando antes não era tão caro, né? Mas aí, às vezes, você está naquele dia empolgado, você olha para o frentista e fala, cara, coloca isso aí até a boca, coloca até o fim. O que você está querendo dizer é que você está falando para ele, enche a medida desse tanque ao ponto de que não tem mais onde encher gasolina. Quando a Bíblia diz que Jesus amou até o fim, uma das maneiras de se interpretar, ele está dizendo assim, ei, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o máximo. Jesus derramou um amor onde não cabia mais amor. Você está comigo? E quando eu olho essa passagem, eu alegro meu coração, porque eu sei que esse mesmo amor que Jesus amou os discípulos dele, ele também me ama hoje. Ele também te ama hoje assim. Assim que quando o diabo tenta trazer à minha mente que Jesus se esqueceu de mim, ou que por algum motivo ele está cansado da minha presença ou da minha pessoa, eu falo não. Em João no capítulo 3, no versículo 1, diz que a medida que ele derramou sobre mim é uma medida que vai além do que pode se dizer de estar cheio, é quase que transbordante. Isso alegra seu coração? Mas que a gente possa entender o que ele quer dizer nessa medida, quando a gente lê em Romanos, no capítulo 5, a Bíblia diz, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. É como se esse primeiro ponto do versículo 1 tivesse dizendo, ei, Jesus amou os que estavam no mundo e eram dele, mas ele não amou só um pouquinho, ele não amou só o suficiente, ele não amou só o bastante como poderia ser amado. É como se ele estivesse dizendo, cara, não tinha como derramar mais amor do que ele amou. E talvez você já viu esse exemplo, me ajuda aqui, Pedrão, segura aqui para mim isso aqui. Talvez você já viu esse exemplo, mas se você não viu, deixa eu ser um pouco mais didático essa noite. Você está comigo ainda, amém? Quando a Bíblia diz que onde abundou o pecado, quer dizer que onde teve muito pecado, que era a nossa vida apresentada pela lei, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, através de Cristo. E é como se ele tivesse falado, ei, sabe o que significa Jesus ter amado até o fim? Significa que onde tinha abundado o pecado, Jesus amou os seus, mas a medida de amor dele foi muito mais do que o suficiente. Transbordou ao ponto de que ele não tirou apenas o pecado, mas ele nos regenerou para uma vida nova, uma vida limpa, uma vida que agora é abundante e transformadora, e nos regenerou para essa nova vida. Significa, ele amou ao extremo, ele amou mais do que o suficiente, glória a Deus. Essa era a minha vida, era a sua vida, essa era a nossa vida. João está dizendo, ele amou os que estavam, o que era dele, mas ei, deixa eu falar, ele amou ao extremo. Ele amou de uma maneira extravagante, ele amou acima da medida, não tinha mais como colocar esse amor, não tinha mais onde colocar, ou seja, não havia maneira de manifestar mais amor. Quando a gente entende esse amor de Jesus, não tem como a gente ser o povo mais feliz dessa terra. Porque Deus, ele não é como o homem, ele não acorda de manhã e fala, eu não sei se eu te amo tanto hoje quanto eu amava antes. Ou, olha, você não orou o suficiente essa semana, então minha medida de amor por você está um pouquinho mais baixa. A minha paciência, ela não está o suficiente. A gente precisa entender e se lançar essa graça. A graça que Jesus manifestou, ela não foi só o suficiente, ela foi transbordante, glória a Deus.
Significa que é muito mais do que eu e você merecíamos, significa que ela transborda não só para a nossa vida, mas para todos que nos rodeiam. É por isso que hoje a gente tem uma boa notícia. A gente fala, ei, Jesus ama você. E sabe o quanto Jesus te ama? Ah, Ele te ama até o fim. Ele te ama ao ponto de que não cabe mais amor. Deixa eu te explicar e te ensinar essa graça. E diz que Jesus amou os seus até o fim, de uma maneira extrema. Qual é a aplicação que Jesus nos ensina? Que essa mesa é um lugar de revelação, de um amor que vai até o final. Essa mesa é um lugar de revelação, de um amor que excede qualquer medida. E esse é o amor que Ele manifesta e é o amor que nos ensina a manifestar. Glória a Deus. O apóstolo João, que estava presente nessa mesa, escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 18, dizendo: filhinhos, não amemos não de palavra apenas e nem de boca, mas de fato e de verdade. E eu sempre li esse versículo e me causava estranheza, porque parecia redundante. O apóstolo João está dizendo: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca. Para mim parecia a mesma coisa. Porque a palavra sai da boca. A gente tem aquele, ele está falando da boca para fora. Então, o que ele quer dizer se ele não está sendo redundante? Quando ele diz não amemos de palavra e nem de boca, esse original grego dessa palavra, também pode ser traduzido como mandamento ou lei. O que ele está dizendo é: não amemos porque foi nos mandado amar. Não amemos porque é um mandamento e nem da boca para fora, que é apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Ou seja, a gente senta à mesa para manifestar um amor para com os nossos irmãos à medida que temos recebido. O ministério de Jesus, que continua através da nossa vida, é sentar à mesa e manifestar um amor que vai até o fim. Glória a Deus. Então é por isso que eu quero animar você. Ei, se você tiver com vontade de desistir de alguém, lembra a medida de Jesus para com você e do amor dele, que foi até o fim. Você precisa ir até o fim com essa pessoa, amém? E até o fim, Rafa, significa o quê? Significa cara, não dá mais para derramar amor aqui. Rafa, eu estou derramando todo o amor que eu posso derramar, não tem como derramar mais amor aqui na vida dessa pessoa. Eu falo, continua, cara. Continua, porque quem sabe o coração dele não é quebrantado e transformado. A gente precisa manifestar aquilo que temos recebido. A mesa é um lugar de restauração, e a restauração desse amor que não é circunstancial, mas é um amor que é até o fim. E além disso, que Jesus nos ensina de amar até o fim, como Ele fez, Ele nos ensina um princípio que, ao lavar os pés, Jesus não exclui nem expõe. Eu amo essa parte. Queridos, já era culturalmente algo muito constrangedor o que Jesus está fazendo. Ele é o mestre, ele é o rabi, ele é aquele que ensina. Os seus discípulos deveriam servi-lo e de repente ele está tomando atitude de que nem os discípulos iriam tomar, porque eles não eram esse nível de servo mais baixo. A palavra de Deus nos traduz servo, mas a palavra doulos no original grego é escravo. Quando Jesus faz isso, culturalmente já é um escândalo para os discípulos. Mas agora a gente precisa lembrar que não é alguém importante apenas que está fazendo, que não é só um mero mestre que está fazendo. A gente precisa lembrar que Deus estava com a toalha em volta da cintura e Ele agachou. É por isso que João escreve esse relato. Ele nunca mais foi o mesmo. E a gente logo para frente vai entender de como isso foi escandaloso, até que Pedro se opõe. Mas eu queria que a gente entendesse esse princípio que Jesus, quando Ele lava os pés, Ele não exclui nem expõe. Sabe por quê? Porque se tem algo que constrange o meu coração, é que quando Jesus lava os pés dos discípulos, Judas está no meio. Jesus poderia ter esperado Judas ir embora. Eu teria esperado Judas ir embora. Você teria esperado Judas ir embora? Ei, mas e se Jesus só lavou os pés dos discípulos por causa de uma pessoa?
E se Jesus lavou os pés dos discípulos porque um estava muito sujo, e para não expô-lo na frente dos outros 11, ele falou: vou lavar o pé de todo mundo. E se Jesus fez o que fez, não só para estabelecer modelo, mas tentar restaurar um homem que estava cego pela lama dos seus olhos. Você consegue imaginar Jesus, ele tira as suas vestes, que limitavam ele de exercer o que ele ia fazer, ele coloca uma toalha na sua cintura, e lembre-se de que a gente está falando do Cristo. Lembre-se que a gente está falando daquele que ressuscitou mortos. Lembra que a gente está falando daquele que fez o mar se acalmar, aquele que multiplicou pães, aquele que é desde o princípio, aquele que é a expressa imagem do Deus invisível. E de repente ele está de toalha e ele agacha. E aí Jesus, ele pega as suas mãos e pega os pés sujos de homens com os caminhos tortuosos, e ele coloca a mão no pó. Quando Jesus coloca a mão no pó dos pés dos discípulos, no meu coração, eu lembro de Gênesis capítulo 1, 2, quando ele cria no sexto dia o homem, a Bíblia diz que ele terceiriza todas as outras coisas. Ele diz: mar produza os peixes, ele diz: terra produz os frutos e os animais, mas quando ele vai fazer o homem, ele não terceiriza. A Bíblia diz: formou, pois Deus o homem à sua imagem. Essa palavra formou Deus colocou a mão no barro. E Jesus coloca a mão de novo no barro. Dessa vez não para formar, mas para restaurar. Aquilo que havia sido criado na sua perfeição e de maneira limpa, que agora estava totalmente sujo pelo pecado. Sabe por que isso quebranta meu coração? Porque Deus podia ter mandado um anjo lavar nosso pé. Teria sido incrível, teria sido maravilhoso Jesus falar bem assim: gente, vocês estão discutindo quem é o maior? Deixa eu resolver esse problema. Ei, Miguel, chega aqui e lava o pé da galera. Teria sido maravilhoso? Uau! Mas e se o próprio Deus estivesse lavando os pés dos discípulos? Não seria muito mais? O meu coração se alegra. Quando eu leio esse relato, eu entendo o que causou no coração de João. Jesus está colocando a mão no barro novamente, mas dessa vez não é para formar, é para purificar aquilo que ele havia criado. Ei, deixa eu falar um negócio com você. Judas está sentado nessa mesa e Jesus não está expondo Judas e não está excluindo ele. Jesus está amando até o fim. Ei, pensa comigo um negócio. E se Jesus tivesse pego um copo d'água, uma taça de água, ele tivesse olhado para Judas e falado: Judas, toma aqui um vinho. Teria sido legal, sim ou não? Sim ou não? Pô, cara, você não fica... Oxe. Tá. Ele teria falado assim: Judas, tem o que na tua frente? Nada, Jesus. Então toma aí uma taça de vinho. Bum. Teria sido legal, sim ou não? Tá te animando um pouquinho mais. E se Jesus tivesse falado: ô Judas, tá com cedinha? E de repente viessem uns 2 anjos segurando uns cachos de uva celestial do tamanho de uma jaca. E os anjos espremendo a uva na hora no copo de Judas. Teria sido legal, sim ou não? Jesus talvez poderia ter convertido o coração de Judas usando poder. Ontem eu chorei a tarde toda. Talvez Jesus poderia ter transformado água em vinho novamente para tentar converter o coração de Judas, mas ao invés de usar poder, ele usou humildade. Você acha que Jesus não amava Judas? Ele amava. A Bíblia diz em João 17, quando ele está orando, o pai dele, na oração sacerdotal, ele fala: Pai, todos que tu me deste, eu revelei a tua palavra, e eu os guardei, eu os amei.
Sim, Jesus amava Judas. Quando Jesus senta à mesa, ele manifesta um amor que vai até o fim, e ele nos ensina que o amor dele não expõe e também não exclui. E se quando a gente sentasse à mesa e entendesse a graça de um Jesus que nos ama até o fim, a gente deveria amar até o fim, ou seja, não tem como amar mais do como eu estou amando, Rafa. Alguns chegam para mim e falam, Rafa, mas se você soubesse como está na minha casa, a minha mãe, não está dando mais não, meu pai, está impossível. Jesus, Rafa, meus irmãos, está dando não, meus irmãos sim, não está dando. Eu falo, cara, ama até o fim. O que significa? Cara, derrama um amor que não cabe mais. Não consigo. É o máximo que eu consigo derramar de amor que cabe nessa pessoa. Então vai. Lava o pé. Não expõe e nem exclui. Parece tão distante, mas a gente recebe essa graça de Jesus todo dia. Você já parou para pensar que todos nós que um dia viemos à frente e entregamos a nossa vida para Jesus, a única coisa que a gente tinha para oferecer para Ele era sujeira? Você consegue imaginar que quando a gente veio até Jesus, a única coisa que a gente fez foi isso aqui? O que a gente veio oferecer para Ele? Senão a nossa sujeira. E Ele disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, porque eu sou manso e humilde de coração. Essa restauração da mesa converte o nosso coração. É isso que Jesus ele mostra, que Ele demonstrou seu amor ao máximo, Ele se esvaziou para amar e servir, e nós devemos fazer o mesmo, porque Ele nos ensina falando, ei, o que eu fiz com vocês, vocês devem fazer uns aos outros. Eu não sou mestre, vocês bem dizem, mas façam uns com os outros isso. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22, e Pedro estava naquele dia, e a gente já vai falar dele nesse terceiro e último ponto. Ele escreve dizendo, uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. O apóstolo Pedro está dizendo, amem uns aos outros ao máximo. Amem uns aos outros sem fingimento, amem uns aos outros à medida que vocês não expõem nem excluem, mas que vocês convertem através do amor. Não tentem converter o coração das pessoas através do poder. Ei, eu mando e você obedece. Ei, você sabe com quem você está falando. Quem é você para falar dessa maneira comigo? Não. Quando eles começarem a discutir quem é o maior, que você tire a sua roupa no sentido de se expor e que você se agache, coloque uma toalha e que agora você lave os pés deles, porque foi isso que Jesus fez conosco. Jesus disse, viu o que eu fiz a vocês? Façam uns aos outros. E se Jesus nos disse para fazer, é porque nós podemos fazer. Glória a Deus. É porque nós devemos. Se Jesus disse façam uns aos outros, Ele está dando uma sugestão ou Ele está dando um mandamento? Você consegue imaginar, depois disso vir ao meu coração e eu entender isso cada vez de maneira mais profunda, você consegue imaginar como fica meu coração quando chega alguém para mim e fala assim, Rafa, não consigo perdoar fulano de tal. Por dentro eu fico imaginando Jesus lavando o pé de Judas, lavando o meu pé. Eu fico imaginando, cara, se você estivesse sentado naquela mesa, você entendeu o que é amar até o fim. Ei, sabe o que é amar sem fingimento, não de boca e apenas de palavra, mas de fato e verdade? A sua decisão de me odiar nunca será maior do que a minha de te amar, nunca. Nunca vai ser. A sua decisão de tentar me chatear nunca vai ser maior do que a minha decisão de amar você. É por isso que quando eu e minha esposa nós nos desencontramos, a frase é, e agora? Vamos fazer o quê? Vamos amar. Eu amo você, nunca vou me separar de você.
A pergunta é, estamos sentados nessa mesa, quem vai lavar o pé primeiro? Quem entendeu primeiro. Glória a Deus. Terceiro e último ponto, para ter parte com Jesus, é necessário estar disposto a colocar a sujeira na mão dele. A gente está narrando as escrituras, Jesus já está escandalizando, fazendo algo que ninguém talvez faria, muito mais o mestre, muito mais a expressa imagem do Deus invisível. E aí de repente quando ele chega no apóstolo Pedro, a Bíblia diz que Pedro fala assim, lá no versículo 6, quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Abusado. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Esse você não terá parte comigo significa literalmente, Pedro, se eu não lavar os seus pés, a gente não pode ter comunhão. Pedro, se eu não lavar os seus pés, a gente não pode ser discípulo. Você não pode ser meu discípulo, eu não posso ser seu mestre. Pedro, se eu não lavar os seus pés, a nossa caminhada juntos termina aqui. Quando Pedro ouve isso, ele fala, Senhor, então não lava só os meus pés, lava minhas mãos e também a minha cabeça, me dá um banho então, porque se tem uma coisa que eu não quero, é deixar de ter parte com você. Duca pregou sábado passado, dizendo que, lembrando que Adão e Eva, depois que eles pecam e eles se tornam vergonhosos e sujos, eles costuram folhas de figueira para esconder a sua nudez. E sabe que veio na minha cabeça quando ele falou isso? E o Espírito Santo me disse, Rafa, hoje às vezes não fazem mais folha de figueira para esconder a nudez. Às vezes fazem roupagem de serviço. O cara está servindo, mas na verdade ele quer esconder a nudez e a vergonha dele. A gente não faz mais roupa de folha de figueira, mas a gente faz folhas de intelectualismo. Sabe aquele cara que estuda um monte a Bíblia, que sabe falar grego, hebraico, e aramaico, e latim. É o cara que às vezes vai para casa e ele grita com a esposa. Ele usurpa, ele trapaceia no seu trabalho, mas ele manja da Bíblia. A gente às vezes faz roupas de intelectualismo, estudioso. Sabe aquele cara que estuda música e ele é excelente músico, e todo mundo fala, nossa, como ele toca bem. Às vezes é folha que ele está fazendo para esconder vergonha. Às vezes a gente faz roupas de popularidade. Eu sou amigo da galera. Vem aqui em casa, deixa eu servir você. Se a gente não estiver disposto a colocar a nossa sujeira na mão de Jesus, a gente não consegue ter comunhão com Ele. Pedro, se eu não lavar seus pés, Pedro, se você não colocar essa sujeira aí na minha mão, a gente não pode ter comunhão. Querido, Jesus disse e nos ensinou que o modelo de lavar os pés, a gente colocar nossa sujeira na mão dele e não correr dele, e não tentar fazer roupas para esconder a nossa vergonha, mas a gente trazer nossa vergonha diante dele, porque ele é o único que pode limpar. É engraçado porque você consegue... Eu nunca esqueço disso. Eu lembro que a gente estava lá no México uma vez, e aí a gente estava montando uma cultura de oração, e aí os meninos estavam falando, dizendo as fraquezas e debilidades com que lutavam e os erros. E aí eu lembro que todos eles estavam falando, e aí quando chegou antes da minha vez, um deles falou bem assim, mas o Rafa não luta com essas coisas porque olha o tanto que ele gosta de orar. E eu olhei para ele e falei bem assim, cara, é que você se engana. É por isso que eu tenho que orar,
porque eu sei a minha capacidade para o mal. Eu sei o quão sujos são os meus pés fora das mãos de Jesus. Sim, Jesus está dizendo para Pedro que quem está limpo não basta lavar a não ser os pés. Ele está falando que essa primeira limpeza, que é das mãos e da cabeça, é esse novo nascimento e esse regenerar do Espírito Santo. Mas ele está dizendo para Pedro que constantemente a gente precisa fazer manutenção dessa santificação, os nossos pés estarem constantemente nas mãos de Jesus. Porém também, se Jesus nos mandou fazermos uns com os outros, como ele mandou, dizendo lá em João, no capítulo 13, no versículo 14 e 15, dizendo: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que vocês, como eu fiz, façam também. Se é um mandamento, significa que também devemos ter uma cultura de expor nossos pés sujos uns aos outros. E aqui nós chamamos isso de discipulado. Ei, é engraçado, você está em célula, eu liderava a célula, eu lembro que volta e meia chegava um super crente na célula. Chegava um semi-arcanjo. E na hora de compartilhar da célula, ele só falava das vitórias, das fortalezas, dos êxitos. Ele só compartilhava o quanto Deus falava com ele, quantas palavras proféticas ele entregou naquela semana. E ele chegava para mim, depois de uns 3, 4 meses, e falava: Rafa, você não quer dar uns meninos para discipular? E eu falava bem assim: cara, eu vou falar para você um negócio. Eu não dou anjo para discipular homem. Porque anjo não serve para discipular homem. Como assim? É porque anjo não entende o que é ser homem. E você é quase um anjo, cara. Ei, eu não confio em ninguém que eu não vejo fragilidade. Sabe por quê? Porque ninguém é tão bom assim. E se o cara está fazendo um monte de roupa para esconder a sua vergonha, eu fico com mais medo ainda. Você está comigo? Amém. Então, cara, o Neves, pô, às vezes, coitado, ele fica cansado. Eu falo: pastor, senta aí, vou falar os pecados aqui, que passa na minha cabeça. E, pô, essa semana, você não acredita, eu devia ter servido a Maressa, eu não fiz, fui muito egoísta. E quem eu vou enganar? O Neves faz isso com o discipulador também dele. Ei, o Neves, meu pé tá sujo, cara. Precisava ter um tempo com você. Você está comigo? Discipulado. E vou dizer uma coisa para você. Você pode passar anos da sua vida fazendo e fazendo muito bem. Mas quando chegar nos céus, ei, tem uma parábola de um homem que tinha entrado nas bodas sem vestes nupciais. E alguém viu ele vestido com uma veste que não era adequada e falou: como é que você entrou aqui? Ah, eu não vou entrar na parte teológica, porque se tem um versículo que me causa crise é esse. Como esse cara entrou aí? Também não sei. Já imaginou um cara entrar lá no céu assim? Entrou de penetra, um anjo estava desavisado, ele entrou lá, não era para ter entrado, entrou. Mas o que acontece? Alguém achou ele e falou: ei, irmãozinho, que roupa é essa aí? A Bíblia diz que ele emudeceu. Ninguém vai conseguir se justificar pelos seus talentos, habilidades, de quanto ele fez, se ele tiver com o pé sujo, com as mãos sujas. É por isso que essa manutenção, esse coração rendido. Ei, vou falar para vocês algo: é necessária humildade para colocar a sua sujeira na mão de outro. Mas não sou eu que inventei isso aí. Não achou legal? Fala com Jesus. Ele disse: façam uns com os outros. Ah, Rafa, mas não vão mais acreditar em mim. Não é verdade. Ah, Rafa, mas não vão mais me amar. Não é verdade. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou a gente a amar até o fim. Nenhum casamento entra em crise da noite para o dia.
Nenhuma empresa entra na falência da noite para o dia. Ninguém abandona a fé da noite para o dia. Eram os pés que estavam ficando sujos e mais sujos até o ponto que a pessoa não conseguia mais andar, de tão sujo que ficou os pés dela. Eu não sei se você sabe, mas os pés podem ficar sujos aos pontos que começa a dar rachaduras, as rachaduras se tornam feridas, feridas abertas, infeccionadas, e pode custar até você caminhar de novo. Esse é um exemplo que a gente precisa derramar nosso coração constantemente. Eu gosto de uma frase que diz: os homens tentam a todo custo ser Deus, quando Deus veio e mostrou o que era ser homem. Ele lavou os pés dos discípulos. É necessário humildade para colocar sua sujeira na mão de outro, mas também é necessário humildade para colocar a sua mão na sujeira de outro. Eu sei, talvez você colocou sua sujeira na mão de alguém que ficou com tanto nojinho, e ele só ficou com nojinho porque a dele era pior. E ele tentou se justificar trazendo juízo sobre você. Mas se você tem alguém que caminha com você, que os pés dele são limpos também, com quem cuida do coração e da vida dele, ele não vai ter nojinho de pegar na sua sujeira. Ele vai falar: ah, cara, que bom que você veio falar comigo, eu sei como você se sente, deixa eu te ajudar. É necessário humildade para colocar a sua sujeira na mão de outro, mas também é necessário humildade para colocar a mão na sujeira de outro. Querido, se a cultura da restauração da mesa não tiver na nossa vida, nessa cultura de sermos limpos e limparmos através do discipulado e do mandamento de Cristo, abrindo o coração. Deixa eu falar um negócio para você: você não está numa célula só porque alguém teve uma ideia legal de fazer uma célula. Você está numa célula para que você tenha acompanhamento, para que você consiga conversar com alguém. Ai, mas eu queria ser discipulado pelo Luciano Subirá. Pô, irmão. Aí é outra história. Se você puder amar, honrar, se submeter aos líderes que Deus te deu, e você tiver um amor até o fim para com eles, sempre há promoção. Mas esse é um assunto para outro dia. Quando um filho manifesta um coração de filho tão verdadeiro, os corações dos pais já falam: uau, com esse eu posso trabalhar, com esse eu posso contar, nesse eu posso acreditar, porque ele é de verdade. E Jesus faz isso quando ele tira as suas vestes, ele mostra que é de verdade. Quando ele ressuscita, ele fala: ei, Tomé, bota a mão aqui, eu sou de verdade. E graças a Deus você está numa igreja de pastores e líderes que tem uma cultura de ser de verdade. Não somos perfeitos, não somos perfeitos, mas se a gente errar é tentando acertar. E se errar, você pode chegar no de cima, e de cima vai chegar e vai falar: Rafa, falaram comigo, teu pé está meio sujo. E bom, eu já estou... querido, eu acho que sabedoria, irmão, eu não sei você, mas eu nunca corria da minha mãe quando ela queria me bater. Meus amigos corriam da mãe. Eu olhava e falava assim: que estupidez, cara. Eles corriam da mãe, do pai e saíam de casa. Adolescente. Aí eu falava: nossa, que cabecinha. Eu chegava lá fora, a gente brincava às vezes na rua. Falava: cara, você sabe que você vai ter que voltar para casa? Você vai morar na rua? Vai comer o quê? Irmão, você resolve agora. É mais fácil. Você vai ficar sofrendo e vai falar, vai ficar escurecendo, você vai falar: não, eu tenho que voltar para casa, vou chegar em casa, minha mãe vai bater. Cara, você fica sofrendo. Irmão, chegou e falou bem assim: filhão, precisamos conversar. Irmão, quando é comigo, eu já vou preparado.
Eu falo, fiz, me perdoa, falei, minha boca, Jesus me ajuda, pastor me ajuda. Não, Rafa, eu vim aqui só te elogiar. Eu falo, tá bom, então. Ai. Cara, quando Deus vem com a vara, eu já estou prontinho. Eu falo, Deus, obrigado que você me ama. Eu quero crescer, eu quero aprender. Você está comigo? Ei, na mesa a gente aprende que devemos estar dispostos a sermos limpos constantemente, uns aos outros pelo discipulado e vida com Deus. Sim, os nossos pés são limpos todos os dias, quando nós derramamos o nosso coração para Jesus, mas também quando nós caminhamos em transparência de vida com quem caminha conosco. É tão gostoso viver uma vida livre de si mesmo. E a vergonha é a maior mentira de que você vai ser rejeitado e que Deus não vai te amar mais. Toda vez que o diabo tentar colocar isso na sua cabeça, lembre-se que Jesus amou até o fim. Ou seja, não tem mais como colocar amor nisso aí. Você recebe essa palavra, amém? Coloque-se de pé comigo nessa noite, por gentileza. Essa mensagem serve para as duas vias. Para todos nós que sentamos a essa mesa e recebemos essa graça de Jesus, de poder estarmos sendo limpos e regenerados e restaurados. Essa mesa de restauração ao qual nós não éramos dignos de estar sentados nela, mas Ele manifestou a sua graça, nos regenerou pelo seu sangue. Jesus não lavou nosso pé com água, Ele lavou com sangue. Nós fomos batizados, nós fomos regenerados, mas Ele fez isso para que nós pudéssemos exercer essa misericórdia para com todos que nos rodeiam. Rafa, e aqueles que não querem que os pés sejam limpos? Vamos até o fim. Talvez Jesus esperasse que Judas falasse, Senhor, não só meus pés, mas também minha cabeça e minhas mãos. Talvez era isso que Jesus desejava. Mas não foi importante porque a restauração da mesa nos ensina que Jesus não exclui e também não expõe. Ele poderia ter convertido o coração de Judas, talvez, se manifestasse poder. Eu não estou entrando na parte teológica de que estava profetizado que seria, não me entenda mal. Eu estou dizendo que Jesus amava Judas. Ele não esperou Judas sair da mesa para fazer o que fez. Manifestar um amor até o fim. E manifestar uma graça. Eu queria que um dia você tivesse a experiência de ter um tempo com Jesus. Quando a Bíblia diz que muito foi perdoado, muito ama. Um dia você visse como você é sem Jesus. É muito difícil olhar para o outro e falar, nossa, que pé sujo. É muito difícil. É impossível alguém colocar o pé sujo na sua mão e você falar, não, que nojinho, os pés sujos, aparta-te de mim, seu incircunciso. Não. A parábola de Jesus em Lucas no capítulo 12, ele fala que um senhor fez um banquete e ele mandou chamar os convidados e cada um deu uma desculpa dizendo, não posso porque comprei um campo, eu tenho que ver. O outro disse, eu não posso porque eu comprei 6 juntas de bois, eu tenho que experimentá-la. O outro disse, eu não posso porque eu me casei. E sim, ele estava falando do povo de Israel que o rejeitou. E aí ele diz aos seus servos e falei, vão pelas ruas e chamem todos, os cegos, os pobres, os coxos. Porque a mesa está preparada. Ela está pronta.
Aí os servos voltam e falam: ei, a gente já convidou e ainda tem espaço. E esse senhor diz: não, voltem e lá para as ruas e força-os a entrar para que a minha casa esteja cheia. Nós éramos esses pobres, cegos, mancos, coxos. E quando nós chegamos nessa festa, não foi um servo que lavou nossos pés. Foi o dono da festa. A gente nem estava convidado. De repente a gente entrou. Que a restauração da mesa fale sobre como nós nos relacionamos uns com os outros. Como nós olhamos para a fraqueza e debilidade uns dos outros, não com um olhar de julgamento e nem com um olhar de repulsa, não expondo e nem excluindo, mas falando: meu amigo, que bom que você compartilhou comigo, deixa eu te ajudar a lavar teu pé. Ou se ele não expôs, você fala: amigo, tem um negócio para te contar, posso tomar um café com você? Mano, eu te chamei aqui porque eu estou olhando você. Cara, teu pé tá sujo, mano, e eu não tô falando isso para te expor, eu tô falando só com você, mas deixa eu te ajudar. Rafa, até quando? Até o fim. Queria fazer um convite nessa noite para você que ouviu essa palavra. E Deus falou ao seu coração. Talvez você tenha se sentido excluído ou exposto, ou você tem sentido que tem excluído ou tem sentido que tem exposto. Ou você não tem sentido necessidade nenhuma de que Jesus ou alguém pudesse lavar seus pés. Fica tranquilo, você não é o único, não é o primeiro, não será o último. Nosso coração sempre tende a fugir de Deus quando a gente deveria correr para Deus. O convite é para todos vocês que ouviram essa mensagem e vocês imaginaram sentados nessa mesa e Jesus sentado nela, se levantando, e enquanto estão discutindo quem é o maior, ele dá uma aula do que nós deveríamos fazer. Não discutir quem é o maior para descobrir quem é o menor, mas fazer o mesmo que ele fez. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente e ficar livre, ficar livre de qualquer, o que vão pensar, o que vão dizer, como vão pensar, como vão dizer. Isso é cansativo demais, irmão. Você pode vir. Se você ouviu essa mensagem e um dia já esteve sentado nessa mesa, tendo uma refeição com Jesus, e você saiu por algum motivo, você gostaria de falar: Rafa, eu queria tanto que Jesus lavasse meu pé essa noite. Esse convite é para você, vem. Sabe por quê? Porque Ele é tão manso. Ele é tão manso, Ele é tão humilde. Ele continua sendo. Jesus continua sendo manso e humilde como Ele era há 2000 anos atrás. E Ele nos ensinou a fazer o mesmo. E se você nunca tomou a decisão de um dia Jesus lavar seu pé, a sua cabeça e suas mãos, esse convite é para você também, vem. Porque a mesa está preparada e Jesus não está com uma espada hoje, num cavalo branco, não ainda. Hoje Ele está segurando uma toalha e uma bacia. Jesus hoje está segurando uma toalha e uma bacia. Então vem para frente. Você que quer dizer: Jesus, lava meus pés. Jesus, me ensina a lavar os pés. E nós vamos nos alegrar em te receber.
Você que também está na sua casa, esse convite é para você. Você que vai ouvir essa mensagem posteriormente, esse convite é para você. Jesus hoje, esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o tempo da graça de Deus. Jesus está segurando uma bacia e uma toalha, mas um dia Ele vai segurar uma espada. Mas enquanto Ele está segurando a bacia e a toalha, é tempo de desfrutar desse amor de Jesus que vem até o fim, aleluia. Essa mesa é preparada para vocês. Não são os sãos, Duque, que precisam de médico. Não são os limpos que precisam dos pés limpos. São aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com os pés sujos. Sim, Jesus, nós estamos aqui nessa noite, na sua mesa preparada. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos dar a maior lição, o que significa amar até o fim. Obrigado por nos amar até o fim. Obrigado porque quando você percebeu que estava chegando o momento de deixar, Jesus, horas antes do seu momento mais difícil, Jesus, horas antes do seu momento mais difícil, você não pensou em você, você pensou nos discípulos, você pensou em Judas, você pensou em nós, você lavou os pés e nos trouxe o princípio de que o seu coração é manso e humilde, o seu desejo é que nós possamos ser restaurados nessa mesa, expondo a nossa sujeira e também colocando nossa mão na sujeira dos nossos irmãos, para que nós possamos juntos sermos restaurados a cada dia nessa mesa. Obrigado por nos trazer um coração disposto a nos discipular e ensinar. Obrigado por contar conosco. Obrigado porque talvez os anjos queriam ter feito isso. Bom, a tua Bíblia diz que eles queriam ter feito isso, mas o Senhor confiou a nós, homens que sujam os pés e que precisam voltar para esse lugar. Jesus, que o alcance jovem não seja um lugar que amamos apenas de palavra e nem da boca para fora, não porque é um mandamento ou porque nós fingimos fazer isso, mas de fato e de verdade, que nós possamos servir uns aos outros com um amor que vai até o fim, com um amor que excede, com um amor que é extravagante. Que nunca falte perdão na nossa mesa e que nunca falte pedidos de perdão nas nossas mesas. Pai, que a partilha da nossa vida seja a experiência da mesa, da restauração. Pai, aqui há corações que estão hoje te recebendo pela primeira vez, aqui há corações que estão te recebendo novamente à mesa, aqui há corações que já estão à mesa, mas querem se relacionar com você de uma maneira que não fizeram antes. Eu me coloco junto com esses. Jesus, meus pés estão nas suas mãos. Obrigado porque a única coisa que eu tinha para te oferecer eram as minhas limitações, as minhas fraquezas. Mas o Senhor olhou com misericórdia. O Senhor nos tirou de trás das malhadas. O Senhor nos chamou de filho. Nos fez assentar à sua mesa. O Senhor não mandou qualquer um limpar os nossos pés, e com o seu sangue o Senhor nos purificou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos colocou de pé e o Senhor nos ensinou a fazer o mesmo. Obrigado. Obrigado pela restauração da tua mesa. A tua mesa cura. Sim, ela curou o nosso coração. Ela curou o nosso coração. Aleluia. Senhor, que nós possamos ter a consciência dessa mesa cada vez mais, por favor, Jesus. Por favor, daqui até todo o tempo em que nós estivermos nessa terra. Nós não queremos sair da tua mesa, nunca, nunca, nunca. Não importa o convite que o mundo faça, ou não importa o convite que o mundo gospel faça, nós não queremos sair da sua mesa. Aleluia. Para ter parte com Jesus, não basta estar à mesa, é necessário estarmos dispostos a expor nossos pés sujos, a serem limpos constantemente.
Você recebe essa mensagem, amém? Glória a Deus.